O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa direto ao ponto aqui pela TV Zoom, que como todos os outros programas que integram aqui a grade da casa, pode ser visto também através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, através do nosso canal no YouTube e também a qualquer hora, em qualquer lugar, através do nosso aplicativo de celular. Hoje estou tendo uma satisfação muito grande, um programa que eu já queria ter gravado há muito tempo, com o meu amigo Roosevelt Conci, que já me recebeu, quando tinha o programa dele na TV Luau também. Tive o prazer de gravar 2 programas com ele por lá, sempre bons papos. É uma responsabilidade estar recebendo uma pessoa que também tem experiência de comunicação, muito mais experiência do que eu até nessa área, e uma satisfação muito grande, Roosevelt. Te peço desculpas, né? 2 semanas atrás a gente ia gravar o nosso programa aqui, acabou dando aquele temporal, que deu um apagão, a gente não conseguiu gravar. Te agradeço muito por ter aceitado voltar aqui 2 semanas depois para a gente gravar o programa. Para mim é uma alegria muito grande estar te recebendo aqui. Obrigado pelo carinho, acho que a oportunidade que você presta não somente a mim, mas a Friburgo, ela é muito grande, porque você faz um programa, você como jornalista, você faz um programa de conteúdo e que as pessoas ficam aguardando para ver quem serão aqueles seus entrevistados e o que o entrevistado tem para manifestar e durante a semana, durante os dias, as coisas ficam fluindo. Então acho que é um prazer muito grande, espero que a gente possa aqui bater um bom papo e possa ser extremamente construtivo aí para o debate. Pois é, a proposta do programa, né, de meia hora, direto ao ponto, é justamente para não ter nada de distração. A gente dá conteúdo, né, para quem está em casa, bem condensado. Mas tem programas que a gente sabe que precisavam de mais, né? O seu, com certeza, é um desses, porque você, apesar de jovem, tem muita história para contar, né, Rosi? Você começou muito cedo. Vamos relembrar um pouquinho da sua história pública de Nova Friburgo. Você começou bastante jovem, você trabalhou tanto com Paulo Azevedo, com que você ficou muito associado por ter sido vice-prefeito, né? Também com Heródoto, que são os 2 principais nomes que a nossa política revelou nos últimos anos, né? Já meio século, vamos dizer assim. Então, relembra um pouquinho como é que começou esse envolvimento, sua vida pública. Lembra um pouquinho dessa história para a gente. Nada tão planejado, tão arquitetado para que pudesse chegar e tornar-se um político profissional, um gestor profissional. Na época, eu sou de Friburgo, me formei, fiz Direito e recebi um convite para que pudesse vir advogar. Queria advogar. Tinha um plano aí de vida profissional, de trabalhar durante alguns anos como advogado e depois fazer um concurso para a magistratura e depois trabalhar na magistratura e depois, quem sabe, fazer uma carreira na magistratura e chegar até ao tribunal, por exemplo, como desembargador. Esse era o garoto que pensava isso ao tempo. E aí vim para Friburgo através desse convite. Esse convite foi para onde? Exatamente em 82, vim para um convite para trabalhar no escritório do então advogado Paulo Azevedo. Tinha um escritório grande, 4 advogados, um advogado saía, ia para São Paulo e me convidou através do meu pai para que pudesse vir ali. Então pensei entre o Rio, já trabalhava numa empresa, voltei para Friburgo, voltar às origens e começar a trabalhar ali. Tal. Comecei ali como trabalhando com o Paulo, me associando a ele, acabou que teve a fluidez. Paulo foi candidato em 82 a prefeito, fiquei com o escritório praticamente assumindo o escritório enquanto ele foi para a campanha, perdeu a eleição de 82, depois teve aí 6 anos para buscar articular e a volta a essa candidatura a prefeito. Em 88 vence a eleição e, surpreendentemente, me convida para que assumisse a Secretaria-Geral de Governo, que era a posição, o cargo de maior importância, maior relevância. Eu, aos 27 anos, um garoto com a experiência do direito, e está chegando coisa nesse sentido, mas extremamente comprometido com a cidade, coisa nesse sentido, fui, e a partir daí a coisa deslanchou. Fizemos uma gestão, acho que muito bacana, com um índice de aprovação muito elevado. O Paulo era uma pessoa extremamente dinâmica e que conseguiu fazer muito por Friburgo. Eu acho que hoje, sinceramente, independente, as pessoas às vezes têm receio de falar, mas que o Friburgo tem uma grande dívida para comprar com o Paulo. As pessoas veem os defeitos, mas a gente tem que ver a virtude. O Friburgo tem um processo de desenvolvimento, 2 grandes pilares, né, que foi o Paulo
e o Heródoto, importante num certo tempo. Depois cheguei a secretário-geral, depois secretário de administração da prefeitura, depois chegamos aí a vice-prefeito, numa situação de uma renovação aí dos quadros da política. Vim com o vice do Paulo, fomos eleitos e depois houve naturalmente a frustração de uma derrota no processo de renovação de mandato. Então, e aí, naquele momento, eu achei que não deveria mais prosseguir na vida pública. Tive, sinceramente, um processo de frustração muito grande com a vida pública e, principalmente, falava assim, com o eleitor, né? Porque a gente pensava que estava muito próximo, e aquela coisa, estamos juntos, né? Que é a gíria de hoje. Mas eu acho que foi um momento extremamente importante, me elevou muito, cresci muito e tive condição de contribuir muito para a minha cidade, que era o meu propósito maior. E com o Heródoto, como é que foi o trabalho? Heródoto, nós sempre fomos opositores, né? O grupo que eu participava ao tempo, né? E havia essa coisa de... o Paulo era ligado àquelas classes mais populares, né? De Friburgo, e isso fazia... Os nossos comícios eram festas, né? Comícios para 5, 10, chegamos a 20 mil pessoas em comício. Barraquinha nos acompanhavam, parecia uma festa, uma quermesse ou coisa nesse sentido, era muito interessante, né? E depois, passado um tempo, muito tempo depois, saí da prefeitura como vice-prefeito em 2000, e passado um tempo não tinha mais expectativa e não pensava, sempre pensei em ajudar a cidade, mas de que forma, né? E, então achei que podia, atuei na Universidade Cândido Mendes por 19 anos, achei que ali podia fazer um processo também de ajudar na transformação da cidade, através da formação de quadros que pudessem ali. Aliás, quando eu saí da prefeitura, uma das primeiras coisas que sugeri ao reitor da Cândido Mendes foi que abríssemos 2 cursos novos, que era curso de gestão pública, que eu achava que tinha que qualificar o pessoal da prefeitura e dos entes jurisdicionados, essa coisa só porque trabalha na prefeitura, tem a obrigação de saber, não, sabia pela prática, tinham que agregar técnica, e também de gestão hospitalar. E depois passei, então, 9 anos, até que houve um certo momento em que o Heródoto veio candidato e novamente formou-se lá um grupo e achou que nós poderíamos fazer uma grande coligação por Friburgo, tá, para que pudesse unir todos aqueles que no passado de alguma forma contribuíram, né, e tiveram algum desempenho que pudesse ser aí reconhecido. Então uniu-se esse clube. Não queria assumir nada naquele momento, algumas secretarias de administração, planejamento, alguma coisa nesse sentido, especiais, projetos especiais. Mas aí, num certo instante, fala, Rússio, você gosta muito de cultura, você idealizou aí o Festival de Inverno de Friburgo, que era uma grande marca. E aí, o que aconteceu? Me chamaram para a Secretaria de Cultura. Pensei, não tem orçamento, não tem status praticamente de secretaria, as pessoas falaram, não vão me incomodar, vou trabalhar lá. E acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho, de bom para excelente, principalmente pela equipe. Então essa é a vida pública, a trajetória que a gente tem e que me orgulho muito. As pessoas às vezes têm constrangimento e vergonha de dizer que participaram. Eu acho que uma das coisas, não existe mudança sem a política. Isso tem que estar claro, tem que estar lá dentro da escola. Tá? Eu não me conformo com alguém que diz, eu não suporto política. O cara é comerciante, vive a vida inteira dele ali, viveu, é bem sucedido do comércio, da atividade dele, o cara é um médico. O médico tem que fazer a política dele. Né? Qualquer profissional, né, o jornalista tem que fazer a política. A política partidária, classista, os sindicatos. Eu acho que isso a gente tem que mudar. O país acho que é muito atrasado com relação a isso. Ficou maldito, né? Ficou uma coisa... Ficou. Maldita, quase é político. Ficou, como se... boi marcado. Quer dizer, isso é abrir mão do espaço, que é justamente um espaço do qual a gente não pode abrir mão. Né? Eu falo isso, eu não sou exemplo, tá? Porque eu realmente nunca considerei me candidatar, nunca, até porque às vezes eu sinto que pode haver algum certo conflito com as críticas que eu faço. As pessoas, tá falando isso, mas pensa em ser candidato. Mas assim, eu realmente muitas vezes me cobro isso. Falo, poxa, não que eu não sinta que não esteja atuando no meio político na medida em que eu estou fiscalizando, que eu estou cobrando, mas é realmente algo que eu sinto em mim mesmo, essa certa rejeição ao espaço político, é uma coisa que sei que não é correta. Né? A gente não pode abrir mão desse espaço e é o local local correto para se construir, para se lutar pelas coisas. Né? E acima de tudo, porque é uma vida, que a gente fala que é uma vida pública, né? Você acaba sendo público. E eu me coloco muito na condição de servidor público. Não tenho emprego público, passei esses anos todos
com atividade de gestão pública, não tenho um emprego público, não enriqueci, não tenho nada que possa, de alguma forma, comprometer a minha honra, coisa nesse sentido, mas isso é obrigação. Eu não vejo isso como algo diferenciado. Mas você é um camarada limpo na política. Você é um Não, isso é obrigação. Aquela coisa de você ser educado, você ser probo, você ser correto, você ser cortês, é um pressuposto, está dentro do pacote. As pessoas veem isso como um grande diferencial, não é? O camarada ir para a vida pública, ou ir para... Quantas pessoas hoje enriqueceram porque foram para um sindicato, enriqueceram porque foram para uma associação, enriqueceram... Tal. Não é o enriquecimento. Tá? A questão é a seguinte, acho que tão grave quanto o enriquecimento é uma má gestão, né? Que pode comprometer todo o processo. E hoje a gente lamenta, naturalmente, que antigamente a gente tinha havia um grau de exigência e de cobrança com relação aos possíveis eventuais nomes que pudessem compor um quadro de vereadores. Então, ser vereador, ele tinha que ter todo um cabedal, tinha que ter toda uma trajetória. Um cacife, como você disse. Um cacife que pudesse fazer com que as pessoas reconhecessem, olha, esse pode nos representar. Esse médico pode nos representar, esse presidente da Associação de Moradores pode nos representar. E, para prefeito, então, algo que era totalmente distante, né? Imagina presidente da República. Nossa, hoje em dia, eu concordo, eu assino embaixo do que você está dizendo. A gente não pode esperar tão pouco dos nossos representantes, dizendo, ele é honesto. Peraí, gente. Exatamente. Fulano, eu particularmente, eu como eleitor, como cidadão, porque às vezes a gente fica naquela degládio ou confusão, eleitor e cidadão, né? Antes de tudo, eu sou cidadão. Você, às vezes, pode até não votar no dia, mas você não deixa de ser cidadão. Então, você é um cidadão. Então, o que acontece? Existem pressupostos que estão, como você falou, são inerentes à condição. Você, como jornalista, você tem um programa, você tem um espaço na TV, você tem um espaço no jornal, e isso é credibilidade. A cada vez que você lança uma notícia, isso não é fácil. As pessoas pensam que é fácil chegar àquela notícia, checar a notícia, né? E ver do peso da notícia se vai comprometer ou não. Como eu disse, a responsabilidade. Né? Falou-se, o sepultamento, às vezes uma notícia que é dada de uma forma, às vezes, assodada, ela pode levar a um sepultamento de alguém, da reputação de alguém, que não tem volta. Né? Então, acho que a gente... a gente vê, quer dizer, enfim, o Brasil nesse momento está acabando até com registro profissional de jornalista, como se rede social fosse jornalismo. O meio é muito bom, mas a responsabilidade é muito grande, né? Não dá para a gente achar que todo mundo é jornalista porque compartilha uma notícia em rede social. Olha o que fizeram essa semana agora com o Gugu Liberato, que todo mundo declarou a morte dele antes da hora. Quer dizer, a gente tem que ser responsável com informação, né? Roosevelt, você deixou, de certa forma, a política, mas a política não te deixou, né? Você continua recebendo convites e continua engajado, passou todo esse período na Cândido Mendes. Você atualmente também está na Cianf e é presidente do Nova Friburgo Country Club. Provavelmente vou ter que interromper esse papo no meio para a gente fazer o nosso intervalo, mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa sua gestão. Foram 2 mandatos à frente do Country Club, que tem mantido seu nome. Eu, que como política, ouço seu nome o tempo todo, como uma pessoa que muitos setores gostariam de ver candidato a prefeito no ano que vem. Sei que isso não parte de você, sei que isso nem te empolga, mas assim, não deixa de ser um atestado de credibilidade, de respeito, e também de que a gestão no country foi uma gestão boa, porque não só foi reeleito, como seu nome tem sido apontado com frequência como uma pessoa que muitas pessoas gostariam de ver candidato ano que vem. Então fala um pouquinho sobre essa gestão do country, por favor. Márcio, acho que talvez tenha sido, ao longo da minha vida, né, profissional, talvez um dos maiores presentes que eu tenha ganho, que foi assumir a gestão do Country Club. Primeiro porque é um espaço em que eu me lembro que meu pai, há 50 anos atrás, ele, quando foi adquirir o título do country, nós ficamos à noite aguardando se ia dar bola preta ou bola branca, que o clube tinha esse negócio, né, da avaliação, se pode entrar, se não pode entrar e tal. E aí esperávamos lá, na casa até de um tio, porque nós não tínhamos telefone era coisa difícil, esperando uma ligação. E a partir daí, e depois quando eu me casei, meu pai doou o título do clube para mim. E a gente nunca teve essa pretensão, porque achava que os nomes que estavam sempre à frente do country eram notáveis, homens de muito prestígio e tal, que a gente não teria. Como sócio, a gente ia deixar.
E até um certo momento nós assumimos um convite do presidente, à época Batista, para assumir a vice-presidência de Social e de Cultura. Iniciamos ali, trabalhamos ali durante quase um ano, depois veio o Júlio Cordeiro como presidente, quer dizer, mantive ali e depois houve a indicação da diretoria para que a gente pudesse. E uma das coisas que não em termos de exigência, mas que eu coloquei como uma formatação para que pudesse assumir uma presidência do clube, é que não houvesse disputa. Aí você vai, você é no processo democrático, você acha, mas é diferente. Diferente por quê? Porque é um clube de entretenimento, de lazer, em que as pessoas vão ali para se sociabilizar. Tá? Então, você imagine o seguinte, se você já entra num clube rachado, em que as pessoas, você é uma pessoa da minha relação, o familiar, e que eu conheço a família Madeira durante muitos anos, estudei com Antônio Luiz Gonçalves Madeira. Saudoso tio. Seu tio, moramos juntos no apartamento e tal, Madeira saía para aqueles jogos do Vasco à noite, sozinho ou não, nós íamos juntos, mas tinha uma ligação muito grande. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, acontece que se eu tenho ali você como sócio e tem uma ligação familiar, chega lá na frente, você não consegue me apoiar porque já está comprometido com o colega de pelada que você joga futebol ou coisa nesse sentido, aí conseguimos naturalmente, aquela época, pela brilhante gestão que o Júlio Cordeiro fez, conseguimos ver, foi uma chapa só, uma chapa para a presidência e 2 chapas para conselho. Viemos pela reeleição e conseguimos unificar, quer dizer, com uma chapa só para conselho e uma chapa só na nossa renovação. Eu vou te interromper rapidinho. Pois não. Só porque a gente tem que chamar nosso único intervalo, mas não perde fila meada que a gente continua. Espero que estejam gostando tanto quanto eu, uma oportunidade de ouvir esse personagem que tem vivido ativamente na história de Nova Friburgo nos últimos anos e que tem uma história legal para contar de muita coisa que foi feita no Country Club e também outras questões que a gente tem que conversar. Continue com a gente já volta rapidinho. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Bom, amigos, estamos de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco, hoje recebendo o meu amigo Roosevelt Concia, que está passando um pouquinho, relembrando um pouquinho sua vida pública, sua rica vida pública em Nova Friburgo, e no momento que eu interrompi para o intervalo, estava começando a falar desse período que ele passou de 2 mandatos, está encerrando agora, à frente do Nova Friburgo Country Club, e você estava dizendo justamente que conseguiu unificar as chapas, o que já de certa forma, não vejo isso como nada concorrente ao processo eleitoral, na verdade já é um respaldo muito grande esse tipo de coisa, né? Essa questão da gente de falar dessa, eu digo, da harmonização, dessa unificação das chapas. Nós tínhamos 3 cores, era a cor azul, a cor amarela e a cor branca em chapas do Conselho. E o que a gente entendeu é o seguinte, as pessoas querem estar ali com bem-estar, querem estar, vão para o clube para que possam, de alguma forma, como eu disse para você, sociabilizar. E se a gente já chega ali não podendo falar com um, não podendo falar com o outro, porque fruto de uma eleição interna, então acho que é aquele que pode e tem a condição de contribuir no momento da vida para aquela gestão, acho que é bacana. Então, eu digo o seguinte, foi um dos maiores presentes que eu recebi, saiu agora no dia 17 de janeiro, o nosso vice-presidente administrativo assume, Celso Oliveira Santos, alguém que é apaixonado pelo clube, se mostrou muito trabalhador, dedicado ao longo desses 2 anos que teve comigo, últimos 2 anos, participa de várias gestões no clube, acho que vai dar continuidade. Tá? Conseguimos fazer muita coisa, Márcio. Conseguimos dar uma estruturada bacana no clube, acho que o clube... eu tenho algumas palavras que eu falo que chama-se pertencimento, tá? E essa coisa do pertencimento a gente conseguiu não devolver, mas criar ao clube. Porque às vezes a gente sempre fala de reforma. Às vezes a gente precisa de reforma, a gente precisa de recriação. Os modelos de clubes sociais no Brasil estão em estado pré-falimentares e falimentares. E o que acontecia? As pessoas saíam do clube que falavam, a mensalidade é alta, eu não tenho... um momento difícil, quando a gente entrou, e não dá para cobrir, eu faço contas. E a outra coisa era o seguinte, falta de atratividade, às vezes. A pessoa fala, peraí, falta de atratividade?
Aí reclamavam às vezes que era uma piscina, ou com uma sauna, coisa nesse sentido, ou que um campo, ou que uma quadra. E a gente começou a ver o seguinte, faltava algo. E o que a gente foi descobrir, na verdade? Que não foi uma descoberta, já estava descoberta e a gente não sabia trabalhar isso. Era que nós, na verdade, nós não éramos um clube, apenas um clube. Nós éramos um espaço, ou talvez o espaço mais representativo de Friburgo, 200 mil metros quadrados de área, tombado nacionalmente, que onde era a casa de festas do Barão de Nova Friburgo, onde o imperador, a imperatriz e várias outras personalidades do Império estiveram aqui em Friburgo, onde os jardins levaram 6 anos para que fossem confeccionados e elaborados. Foi feito pelo diretor de Parques e Jardins do Império, que era um francês, Auguste François Glasiot, com linhas românticas italianas, francesas e inglesas. As pontes foram todas importadas e tal, do Reino Unido. Então, com uma história muito viva, muito rica. Então, na verdade, nós tivemos a oportunidade de ter um clube ali dentro e nós tínhamos que tratar aquilo com muita delicadeza. Tá? Hoje é o espaço mais visitado de Friburgo e, diga-se de passagem, aquele é um espaço privado, são 63 escrituras, aquilo ali é um clube privado, 100%. As alamedas fazem parte do clube, as pessoas entram, né, e há uma possibilidade de se entrar, mas o clube é um clube privado, fechado. E a gente gosta de receber. E uma das coisas que a gente investiu bastante foi, primeiro, na atualização do clube, com algumas coisas, fazendo muitas obras e tal. O chalé também. O chalé, a obra do chalé, que foi uma obra que é a cereja do bolo. O chalé, fizemos ali uma grande rifa, uma mobilização de todos os sócios, e não sócios, amigos do chalé. Os jardins, nós não é só recuperamos, mas nós definimos que deveria ter uma atenção, tá? E em alguns momentos que fosse priorizado, tá? Em detrimento, naturalmente, de outras coisas. Você não tem como fazer 5 prioridades. Prioridade é uma. Em algum momento, então as pessoas vão lá hoje e sentem, aqui é um santuário, isso aqui eu me sinto muito bem, caminhar e coisa nesse sentido. Então acho que o country está bacana, a gente tem orgulho de fazer isso. Os livros também, né? Eu entrevistei aqui a Vanessa Manichenko. Os livros, nós conseguimos fazer nos 60 anos do clube, estamos com 62, de 160 anos de história, temos 62 anos de clube, então somos muito maior do que os 62 anos. Fizemos nos 60 anos do clube os livros que conta a história da família do Barão, dos Clemente Pinto, depois a família Guinle. Então, essa palavra que eu utilizo muito pertencimento e protagonismo. Eu acho que isso vale para Country Club, isso vale para a Cianf, isso vale para Friburgo. O Country Club, no meu entendimento, desculpa te interromper, mas é porque ele tem 2 esferas, né? Ele tem imagino que seja o maior desafio de presidir o Country Club, porque você tem que falar com os sócios, né? Você tem que cuidar dos sócios, mas também tem que ter uma noção e uma visão de que o Nova Friburgo é um patrimônio municipal, ainda que privado. Ele é um patrimônio municipal, um símbolo de Nova Friburgo, é um espaço importantíssimo para a identidade. Estratégico dentro da cidade. Sim, sim, para a identidade friburguense, para o turismo friburguense. E é importante que a população também tenha, de alguma forma, algum acesso àqueles espaços, né, que são espaços muito caros ao friburguense e que nem todo mundo é sócio, nem todo mundo pode ser sócio. Então, eu imagino que equilibrar esses 2 públicos não é fácil, seja um desafio. Não é fácil porque às vezes existe aquela coisa do contraponto, porque são 600 sócios mantendo e tal. Não temos subvenção pública, não temos nenhum outro tipo de apoio que possa de alguma forma. Mas eu acho que isso, desde que eu entrei, eu disse o seguinte, é uma coisa que de alguma forma eu tenho uma crítica, às vezes a um prefeito, a um governador, a um presidente, que quando ele entra fala, mas a situação está muito difícil. Ele deveria ter visto antes que estava difícil. Sim. Só para você ter noção, e aí encerro com relação ao Country Club, o Country Club hoje é um orgulho de Friburgo, imagine para os sócios, que orgulho que é esse, né? Imagine o seguinte, a receita própria do clube, que é a taxa de conservação, que deveria cobrir 100% ou 120% ou 110% do clube para fazer alguns investimentos, ela é de 63% das despesas. Então, o que acontece? Nós temos que todo mês, com 100% de adimplência, chegamos a 63%. Precisamos todo mês buscar 37%, captar 37%. Com eventos, com locações, com algumas alternativas que a gente tem que buscar. E mais uma coisa, tendo que fazer gestão, ou seja, diminuindo despesa e aumentando receita. E o que eu falo? A lá me deu, com certeza, uma grande experiência. Tinha experiência de gestão pública, tive experiência como diretor da universidade, mas me deu uma grande experiência porque ali eu tinha que cuidar ao mesmo tempo de jardim e de pessoal. Tinha que cuidar ao mesmo tempo de luz e cloro de piscina, ao mesmo tempo de coisas infantis, brinquedos infantis. Então é um microcosmos de uma cidade
e que, naturalmente, eu tenho certeza e convicção, isso não é, aí sem falsa modéstia, a gente entrega um clube, com certeza, com uma régua elevada. Eu tenho a convicção de que o próximo presidente tenha, naturalmente, um compromisso e terá a obrigação de dar continuidade e elevar. Tem que ser melhor do que a gente, com certeza. E, naturalmente, por tudo que você descreveu agora, explica por que seu nome vem sendo tanto citado nos bastidores. Eu já ouvi algumas vezes. Queria te dar espaço para você falar um pouquinho sobre isso. Se você, passados esses anos todos, considera um retorno à vida pública, ou se pelo menos recebe bem essa citação do seu nome. Muitas pessoas naturalmente te perguntam isso. E se existe essa perspectiva, se existe alguma possibilidade disso? Duas coisas, Márcio. Hoje, naturalmente, eu tenho uma maturidade, sou muito mais, tenho muito mais maturidade, sou muito menos vaidoso do que fui há 20 anos, orgulhoso do que fui há 10 anos e tal, e me sinto naturalmente muito mais preparado para a resposta a uma pergunta como essa, né? Eu acho que duas coisas. Me sinto feliz, satisfeito e retribuído quando vem e confesso para você, por outro lado, que me assusta. Me assusta por quê? Porque não esperava isso já fora da vida pública há algum tempo, tendo me dedicado à educação durante muitos anos, à gestão da educação, e também ao direito e também agora ao Country Club hoje eu estou há 6 anos no Country, 4 anos como presidente e 2 anos como vice-presidente. Então, o susto por quê? Porque é aquela coisa de como você fazer o que você tem que fazer, o que você acha que tem que fazer, surpreende alguns. Mas o Country está muito bem administrado. Quer dizer, eu não saberia fazer outra coisa que não fosse fazer bem feito. Tenho alguns defeitos. Como, por exemplo, sou extremamente perfeccionista, sou virginiano, filho de militar, estudei em colégio de padre e neto de ruralista. Eu sou muito 3x4, às vezes, em alguns momentos. Ou seja, para mim, para fazer, faça bem feito na primeira vez, não precisa fazer 2 vezes. Tá? Mas, por outro lado, eu aprendi muito que a gente tem que ter muita humildade ao receber esse tipo de manifestação. Não vejo como algo que parta de mim. Tá? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito de grupo, não admito que para que você possa ser presidente do Country Club, para que você possa ser diretor da Cianf, você possa ser aquela pessoa isolada dentro do seu universo, dentro do seu conteúdo e achar que você não precisa do grupo. Então eu acho que é isso, vejo talvez com uma certa surpresa, mas por outro lado, as lideranças hoje, existe uma deficiência de tamanho nas lideranças hoje. Você concorda que existe um vácuo que... Existe. O Paulo Azevedo e o Heraldo deixaram um vácuo muito grande e a gente hoje tem feito experiências, e faz uma experiência com um certo perfil de político, depois aí elimina aquele perfil, parte para a rejeição, pendula, vai para o outro lado, vai para o perfil oposto. Parece que a população está procurando, né? A gente teve a última eleição decidida com 29 mil votos para a prefeitura, e eu sinto que foi uma eleição definida pela rejeição de outros candidatos. Sim. Então parece que a gente está realmente está procurando uma nova referência. Eu sinto esse vácuo, assim. Mas acho que a gente tem que deixar claro o seguinte, acho que a Prefeitura de Nova Friburgo é a maior empresa entre Itaboraí, Comperj, até Campos e Talcara, é a maior empresa. Temos aí hoje em torno de 7 mil colaboradores, né, trabalhadores. Só esse número ele já impressiona. Antigamente o IBGE falava que você deveria ter um trabalhador, um servidor público para cada 1.000 habitantes. Né? Se nós fôssemos isso, teríamos que ter 2.000, 2.500 trabalhadores. Mas estou dizendo o seguinte, é o peso dessa empresa, Prefeitura de Nova Friburgo. Então, nós somos... Uma coisa que acho que falta, que a gente tem que devolver à cidade, é a coisa da referência. Nós estamos perdendo referências, não o Friburgo, mas acaba que o homem público perde referência. Não é mais só o político tradicional, o vereador, o prefeito, mas o juiz, ou o que seja. As pessoas estão perdendo referência. Hoje as pessoas atacam o próprio STF, né? As pessoas atacam o Congresso, as pessoas atacam o Judiciário. Tá? Então, está havendo uma falta de credibilização das figuras públicas. Então, eu acho que a gente precisa de referência, acho que o Friburgo precisa de projetos estruturantes, que seja o que nós vamos pensar. Não adianta mais, as nossas artérias todas da cidade estão infartadas, tem que se pensar nisso, tem que ter arrojo. Eu acho que, acima de tudo, uma palavra que eu também tenho convivido muito com ela, chama-se atitude. Tá? A gente precisa de atitude.
A gente não pode. E o homem público hoje, ele entra com medo. Ele entra com medo por quê? Porque ele é ladrão até que se prove o contrário. Ele é desonesto até que se prove o contrário. Na campanha, o concorrente, e eu, sinceramente, eu não admito isso. Se tivesse que ir um dia para a campanha, a primeira coisa é que queria fazer um pacto aqui. Vamos fazer um pacto para a gente trabalhar ideias, trabalhar projetos. Propostas. Propostas. Para com esse negócio de que um usa óculos, outro não usa óculos, outro fez isso, outro fez aquilo. Há momento próprio para você impugnar as candidaturas, que faça as impugnações antes. Não é? Mas naquele momento é proposta. Vamos vencer quem tiver mais garrafa vazia para encher. Ponto. Quem tiver mais projetos, quem tiver as ideias que sejam pertinentes. E outra coisa que eu digo, não chegar na hora exatamente de assumir um mandato e ver o que vai fazer. E peguei a prefeitura quebrada. Tinha que saber isso há um ano antes. Tenho 15% para investir constitucionalmente para a saúde, estou investindo 40% e nada está acontecendo. Mas isso é reflexo do estelionato eleitoral, Roosevelt. As pessoas fazem promessas que sabem que não vão cumprir, e aí quando assumem, começam a falar, mas peguei muita dívida do governo anterior, me esconderam muita... É aquele papo sempre. Não, sempre. Mas isso não dá mais. Então quem está aqui, como você, e como eu também, tá? Porque uma coisa eu digo, eu não estarei, você pode estar certo, não estarei caminhando com o amigo de pelado, o amigo de copo, o vizinho, ou o parente, ou coisa nesse sentido. Hoje eu vou caminhar com quem acreditar, né, e que possa ser um agente de transformação. Todos nós, Márcio, nós somos agentes de transformação. Tem que saber como é que a gente utiliza isso, essa nossa força. Você é. Na medida que você está agora num programa que você leva milhares de pessoas, esse seu programa, você, de alguma forma, alguém está sendo transformado. Porque está levando algum conteúdo para a casa dele que ele vai poder decidir. O sim ou não ele vai poder decidir. Sim. Tá? Mas nós somos agente de transformação. E de que forma? Uma outra coisa também é o seguinte, é o prefeito que entra que não tem equipe. Tá? Então, se você, na hora de colocar, de pressionar, quem é que você tem mérito para ser... E qual é o time que vai entrar nisso aí? Tá? Então tem que entrar com uma seleção. São os melhores. Quem são os melhores? Quem é o grupo melhor para a educação? Vamos fazer a melhor educação? Vamos ser referência no Estado? Sim, a questão partidária tem que ficar em segundo plano. Em segundo plano. Quem são os melhores? Quem são os melhores da educação? Vamos reunir esses melhores da educação e vamos estar juntos. É IDH? É IDEB? O que é? Vamos buscar isso? Segurança. Quem é que vai fazer a segurança? Sim. Quem vai fazer a transformação? Precisa de uma transformação na saúde. Não dá mais. Como é que você pode chegar hoje no hospital, falar em fila no hospital? É porque tem algum lugar que não está atendendo. Né? A rede de apoio, primeiro atendimento. A educação. Como é que pode fazer um professor fazer greve? Não dá mais para, no século XXI, 2000 e não sei quanto, o professor fazer greve. Tem que dar as melhores condições para o professor. O problema da administração pública e da educação ou da saúde, ou o que seja, não é a falta de dinheiro, é como gerir bem esse dinheiro. Então é isso que eu vejo. Eu acho que aquele que tiver esse perfil e esse tipo de compromisso é outra coisa. Não pode mais ser fulanizada a eleição ou as pré-candidaturas. Tem que surgir naturalmente de estudos, de projetos, que a gente possa chegar lá na frente e levar isso, e não tem mais jeito. Você tem que fazer, se for o caso de metrô, metrô, quem vai ter ousadia de fazer metrô? Mas não é metrô, porque o metrô tem que ter um quantitativo para que possa ter metrô. Mas pode ter algum teleférico que possa ligar a praça de Lafayette Bravo ao Alto do Floresta? Pode, porque em Medellín tem, porque em vários outros países tem. Olaria, ao Alto de Olaria, pode ter algum esquema desse? Sim. Tem. Eu vi agora em Covilhã que tem isso com 55 mil habitantes. Perdeu medo de pensar em projeto. Atitude, não vou fazer porque a camisa de força. Vão criticar. Vão criticar, não vai ser. Eu tive com o prefeito agora, numa missão que eu e o Júlio Cordeiro fomos a Portugal, visitar algumas indústrias, que o prefeito, o adversário político falou assim, eu trabalhei na campanha contra aquele projeto. Tá? O prefeito fez, entrou e fez. Depois que ele fez, eu fui lá e disse o seguinte, parabéns, eu não acreditava e hoje isso foi uma solução para a cidade. Então, acho que coisas nesse sentido. Não dá mais para você levar 1h e 10 do centro a Conselheiro Paulino. Alguma medida tem que ser feita. É uma onda verde, alguma coisa, são agentes de trânsito. Tem que ter um plano de mobilidade urbana. Tem que ter um plano de mobilidade urbana. Um bom plano aplicado. Eu falo sempre isso, não se pode, é imoral a gente cobrar estacionamento rotativo antes de ter um bom plano. O cidadão tem que ter a opção de poder pegar um bom transporte coletivo ou trabalhar de bicicleta, o que seja. Aí sim, o estacionamento rotativo é necessário, mas você não pode punir o cidadão duas vezes. Ele tem que ter, o ônibus tem que estar funcionando, ou o transporte modal que a gente escolher. Tem que funcionar. Márcio, 1/3 da população no mundo ela se desloca por calçadas, a pé.
Então o que acontece? Você consegue sair daqui e ir para um lugar 6 quilômetros, você tem dificuldade. Então o que acontece? Uma boa ciclovia. Por ciclovia, coisa nesse sentido. Eu digo o seguinte, hoje, mobilidade urbana é um assunto estratégico e que a gente não pode abrir mão. Ou seja, você tem que devolver ao cidadão o que é dele. O que é mais caro a ele é o tempo. E ele dispor da forma que ele quiser, ele chegar mais cedo em casa para ele fazer uma academia, para ele dormir, para ele descansar, para ele fazer o que ele quiser. Tá? Ele trabalhar mais, mas ele tem que dispor. Você não pode pegar em Friburgo e ter 2 horas de uma pessoa dentro de um transporte e tal. Então, isso tem que ser feito. E como é que se faz isso? Não vale. Tem que buscar alternativas mais arrojadas, mais... Estudo, inteligência. Exatamente. Inclusive, você falou em tempo. O nosso tempo estourou já, mas eu não ia te interromper nesse sentido. Mas eu queria abrir espaço para você se direcionar ao pessoal de casa, você, que é uma pessoa tão conhecida da cidade há tanto tempo, poder dar se despedir do pessoal de casa. Eu te agradeço mais uma vez. Sei que não foi fácil estar aqui, 2 semanas que a gente lutou para isso. Para mim é uma honra, te agradeço muito. Assino embaixo tudo que você disse e abro espaço para você poder falar com o pessoal de casa. Mas primeiro é te agradecer. Eu tenho te acompanhado e tenho visto o seguinte: você é o termo que eu uso. Eu falo sempre algumas palavras. As pessoas às vezes até colocam. Eu falo em pertencimento, eu falo em protagonismo, eu falo em permissividade, tá? Eu falo em referência. Então eu vejo que nós precisamos hoje, em Friburgo, restabelecer referências. Nós perdemos referências. Tá? Aquela coisa de, Friburgo era o 2º parque hoteleiro do estado, Friburgo era não sei o quê, casei em Friburgo há 40 anos atrás. Então não se casa mais em Friburgo e se vem para cá passar a lua de mel com a forma que se vinha. Então o que acontece? Você é uma referência, eu acho que no jornalismo, você tem dado, você subiu a régua, tá? do jornalismo de Friburgo, as pessoas não têm medo de Márcio, as pessoas têm respeito de Márcio Madeira. Então é isso, eu estou aqui hoje porque eu respeito você. Se fosse outra pessoa que pudesse vir de alguma forma somente especular a vida da pessoa, o que foi, tenho muito orgulho de ter atuado, sou advogado, tenho muito orgulho de ter atuado na educação durante 19 anos direto, na educação superior, de ter contribuído de forma significativa no processo de desenvolvimento da cidade e da região, formando aí centenas de profissionais que hoje estão ocupando vários espaços que agora nos veem e nos reconhecem. Tá? Então isso foi muito importante. Agora, uma outra virada na minha vida em que assumo o Country Club durante 4 anos, eu acho que foi um dos maiores prêmios da minha vida, um dos maiores presentes que recebi. No primeiro momento achava que era um grande fardo pesado e que não teria prestígio e talvez não tivesse competência para isso. E a gente saiu agora de uma forma, está saindo agora de uma forma bastante elegante, significativa, representativa, que faz com que você pergunte. As pessoas falem o seguinte: você poderia ser um prefeito pela gestão que fez no Country. Eu acho que isso aqui lá é um microcosmos, né? Então, não me coloco como o meu nome, eu me coloco como um grupo de debate para que a gente possa ver o que seja melhor. Sempre torci pela gestão do prefeito que está aí agora, do Renato, porque é um rapaz jovem, alguém que poderia e deveria estar contribuindo para a revolução da cidade, tal coisa nesse sentido, né? Mas, e agora a gente está aí na associação comercial, junto lá com o Júlio, junto com toda a diretoria, fazendo também, dando um protagonismo também à cidade através das ações de lá. Então eu te agradeço muito, eu acho que a crise é econômica, a crise é política, mas acima de tudo é a crise de liderança. Você tem sido um grande líder e uma grande referência para a gente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Roosevelt, espero que tenham gostado tanto quanto eu desse bom bate-papo. A gente volta na semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.